Existe um acordo entre os presidentes das casas, Erivaldo Barbosa, Rodrigo Maia e Eunício Oliveira, para que haja uma votação aí até fevereiro de 2018. O problema é que não é um acordo que envolve só presidentes, né, Erivaldo? É verdade. Aí é uma questão muito complexa. O Délio tem acompanhado isso de perto, tem mais noção do que nós, mas é uma situação muito complexa que hoje não tem nenhuma garantia, nem na Câmara e nem no Senado, para a aprovação da reforma da Previdência. O governo tem investido em propaganda, Délio Rocha, para explicar a importância da reforma da Previdência. Convencer a população é difícil, mas convencer os deputados também é um trabalho danado, hein, Délio? Isso mesmo, Joelson. Olha, eu queria até, para quem está nos acompanhando agora, Joelson, eu queria até explicar como funciona essa votação no caso de uma proposta de emenda à Constituição, que é o caso da reforma da Previdência. Esse tipo de texto é mais difícil de ser aprovado porque exige um quórum maior. No caso aqui da Câmara, são 308 votos favoráveis para se aprovar uma reforma de emenda à Constituição, como é o caso da reforma da Previdência. Isso representa 3/5 da Casa. E o mesmo quórum é exigido no Senado, 3/5 do Senado, que representa 49 senadores dos 81 membros da Casa. Isso em 2 votações, quer dizer, são 2 votações na Câmara e 2 votações no Senado. Aí esbarra também na questão de tempo, e o governo não dispõe de muito tempo, o ano está acabando, e o objetivo do governo é fazer com que essa votação aconteça na próxima semana, no dia 6 de dezembro. E nesse sentido, o governo está organizando uma força-tarefa aqui no Congresso Nacional para regimentar o maior número possível de parlamentares favoráveis à proposta. E por conta disso, muitas reuniões vão ser feitas aqui essa semana, muitos jantares, muitas propostas, né? Resta saber o que o governo ainda tem a oferecer em troca, né, do apoio na reforma da Previdência. Joelson. Tá certo, Délio Rocha. Eu queria te convidar, Délio, você e Erivaldo Barbosa, para que vocês acompanhem uma reportagem que fizemos sobre a reforma da Previdência e como ficam as novas regras se for aprovada essa reforma mais enxuta proposta pelo governo. Muito se discute sobre as mudanças na Previdência e a população continua sem entender. Mesmo assim, tem uma opinião unânime: vai piorar. Estou achando que o Temer quer deixar o povo mais endividado. Essa regra não está agradando a ninguém, principalmente aquele trabalhador que sofre para ter aquela aposentadoria, dizendo naquele tempo ele se programou para aquilo e no final, pelo que eu entendi, vai muito mais anos de contribuição, mais sofrimento aí para o nosso povo. Agora a proposta é a reforma da reforma. Na última quarta-feira, o presidente Michel Temer se reuniu com aliados e apresentou uma nova proposta com regras mais rígidas para servidores públicos, que teoricamente têm salários mais altos e a maioria se aposenta com vencimento integral. A ideia do governo é deixar claro que a reforma da Previdência combate os privilégios. O novo projeto altera as regras da concessão da aposentadoria para todos os trabalhadores brasileiros. Na proposta atual, a soma da idade e o tempo de contribuição deve ser de 85 para mulheres e 95 para homens. Com a nova proposta do governo, a idade mínima de aposentadoria passa para 62 anos para mulheres, 65 para homens no futuro. Com o projeto atual, o tempo mínimo de contribuição é de 15 anos. Na nova proposta do governo, 15 anos para o setor privado e 25 anos para servidores públicos. O tempo mínimo de contribuição para a aposentadoria integral é de 85 para mulheres e 95 para homens na primeira proposta. Com a nova proposta do governo, é de 40 anos. Atenção para a regra de transição. Idade mínima para entrar na regra é progressiva, começando com mulheres a partir de 53 anos e homens a partir de 55 anos. A aposentadoria rural mantém a mesma regra, tanto na primeira proposta como na nova proposta do governo. Idade mínima de 55 anos para mulheres, 60 para homens, com 15 anos de contribuição. Na primeira proposta, o benefício de prestação continuada está vinculado ao salário mínimo, com idade mínima de 65 anos. Na nova proposta do governo, é mantida a vinculação ao salário mínimo. E a grande mudança vem para os servidores públicos.
Na primeira proposta da reforma, há um regime próprio e separado da previdência dos trabalhadores privados. Com a nova proposta do governo, passa de 62 anos para mulheres e 65 para homens, exceção para professores, que é de 60 anos, policiais, 55 anos, com 25 anos de contribuição. Na regra de transição é mais rígida, a partir de 55 anos para mulheres e 60 para homens. A nova proposta do governo vai para votação na Câmara e, se aprovada, segue para o Senado. Para o presidente da Comissão Previdenciária da OAB Nacional, advogado Chico Couto, a mudança não traz vantagens para o país e não resolve o déficit financeiro da Previdência. Se for aprovada como está, o rombo só aumenta e uma nova reforma vai ser necessária em 2022. De acordo com o advogado, a medida do governo tem outro interesse. É só um paliativo, é só para chegar na próxima eleição e jogar esse problema para frente, porque o problema não foi resolvido. Porque em todas as discussões, em todas as mesas, durante todos esses debates que a gente enfrentou, se foi constatado um problema. Qual é? Que o déficit financeiro e atuarial do sistema é causado pelos servidores públicos e os militares. Ponto final. No regime geral de previdência, aqueles que são vinculados ao regime geral, ao INSS, o trabalhador da iniciativa privada, não causa o rombo da previdência. Pelo contrário, ele causa um superávit da previdência. E no meio dessa polêmica, Délio Rocha, vai ser preciso convencer população e deputados para uma aprovação até fevereiro. Não vai ser tarefa fácil para o governo vencer essa guerra, hein, Délio? De jeito nenhum. Agora, Joelson, eu queria até comentar em cima do que o advogado acabou de falar. Quer dizer, o governo fala muito em combater privilégios, mas ele está deixando de combater muitos privilégios. A alta cúpula do governo vai continuar privilegiada, inclusive os parlamentares aqui do Congresso Nacional, que tem um plano de previdência muito generoso, que não é que nenhuma outra categoria do país tem direito. E os militares, eles respondem por um rombo muito mais significativo do que os servidores civis. E os militares acabaram ficando de fora dessa reforma. Então, esses pontos aí, o governo deixou de fora também para tentar viabilizar a aprovação aqui no Congresso Nacional. Porque quanto mais light for a reforma, mais fácil de passar aqui. E quanto menos se mexer nos privilégios das pessoas mais poderosas, fica mais fácil também convencer aqui os parlamentares. Mesmo assim, como nós estamos às vésperas de uma eleição, esse é um tema muito sensível, porque a Previdência mexe não tem um impacto só no nosso momento atual, ele também vai ter um impacto para o futuro, para as próximas gerações, e isso quer dizer, o governo precisa estar muito atento, os parlamentares estão muito atentos a isso, porque o eco na sociedade vai ser grande e todos podem ser cobrados por isso, e as eleições estão aí, 2018 está muito perto e todos podem, na hora do voto, mudar de ideia e não seguirem o governo. Joelson.